O sol despontava sobre Redstone como se estivesse queimando cada centímetro da cidade. As ruas de terra ressecada refletiam a luz dourada, e a poeira subia em pequenas nuvens a cada passo dos cavalos ou dos pés cansados dos habitantes. Redstone não era para os fracos. Aqui, a lei era apenas uma palavra que os ricos e poderosos usavam para manipular e controlar. Entre eles, ninguém era mais temido que Silas Kane, o dono do maior rancho da região, que controlava tudo, do comércio de armas à venda de água no deserto. E era justamente contra ele que eu havia chegado. Meu nome era Jackson Jack Maddox, e a fama de pistoleiro rápido e implacável começava a se espalhar pelo oeste. Não buscava glória nem dinheiro, buscava justiça. Um velho amigo, fazendeiro da região, havia perdido tudo para Silas e seus homens, e eu prometi que ele não ficaria impune. Meu cavalo, um árabe negro chamado Vento, relinchou inquieto, como se pressentisse a tempestade de violência que se aproximava. Ao entrar na cidade, percebi o clima de tensão. Pessoas se escondiam atrás das portas, crianças corriam para os becos, e os homens de Silas observavam de longe, armas discretamente escondidas. Meu plano era simples: recuperar os bens roubados e expor Silas como o tirano que era. Mas em Redstone, planos simples raramente davam certo. Comecei pelo salão. As portas rangiam quando empurrei, e o cheiro de uísque barato, cigarro queimado e suor invadiu minhas narinas. Os clientes se calaram instantaneamente. Silas estava sentado em uma mesa no fundo, com um charuto aceso, cercado por seus capangas, rindo de um baralho sujo. Ele me olhou com desdém, e sorriu, mostrando dentes amarelados. Jackson Maddox, disse, como se meu nome fosse uma piada. Ouvi que gosta de se meter onde não é chamado. Ouvi dizer que gosta de roubar o que não lhe pertence, respondi, mantendo a mão sobre minha colt. Ele riu, e seus capangas se levantaram, tentando cercar-me. Mas eu estava pronto. O primeiro tiro disparou antes que pudessem reagir. A bala cortou o ar e acertou a mesa ao lado de um homem, espalhando cartas e moedas. Em segundos, o salão transformou-se em um caos. Vidros quebrando, mesas tombando, gritos e disparos ecoando por todo o lado. Não havia espaço para hesitar. Avancei por trás de uma coluna, atirando enquanto rolava no chão. Um capanga tentou me atacar com uma faca, mas uma bala bem colocada o derrubou antes que pudesse chegar perto. Outro tentou fugir, mas a porta se fechou com um chute bem dado, prendendo-o dentro do salão em chamas de tensão e medo. Silas recuou para um canto, ainda rindo, mas a confiança começou a se desfazer em seu olhar. Quando saí do salão, a poeira das ruas se misturava com o cheiro de pólvora. Eu sabia que Silas não iria me esperar pacientemente. Seu rancho ficava a 2 milhas dali, cercado por cercas de madeira e guardas armados. Meu plano era atacar com precisão, antes que ele percebesse, estaria cercado, e eu recuperaria o que ele havia tomado. Vento e eu avançamos pelo deserto, sentindo a areia fina bater contra nossos rostos. Ao nos aproximarmos do rancho, observei a movimentação, homens patrulhando, cães latindo, mas nada que pudesse deter minha determinação. Desmontei silenciosamente, aproximando-me pela lateral, usando as sombras como aliadas. Cada passo calculado, cada respiração medida. Primeiro ataquei o depósito de armas. Silas confiava na superioridade armamentista, mas não contava com minha velocidade. Uma sequência de disparos precisos neutralizou os guardas, e em minutos, estava com rifles e pistolas na mão, prontos para a batalha que se aproximava. O segundo objetivo era o estábulo. Silas mantinha seus melhores cavalos lá, e eram a chave para sua mobilidade e força. Encontrei os animais inquietos, mas um golpe de habilidade e calma fez com que se acalmassem o suficiente para serem conduzidos para fora, preparados para fugir caso a situação piorasse. Enquanto isso, Silas percebeu que algo estava errado. Ele saiu de seu escritório, armado, gritando ordens para seus homens. Mas agora, eu tinha vantagem. Cada tiro meu era calculado, cada movimento dele previsto. Havia aprendido a ler homens como ele, a antecipar reações e usar a força deles contra si mesmos. O confronto final aconteceu no pátio principal do rancho. Silas me esperava com um olhar cheio de ódio e um rifle em mãos.
Seus homens cercaram-me, mas vento relinchou, e com um golpe certeiro, derrubei o primeiro homem, recuperando a arma que ele carregava. Em segundos, estava em meio ao caos, tiros, cavalos correndo, homens gritando e caindo. Cada passo que eu dava era uma dança com a morte, cada bala disparada mudava o destino do momento. Silas tentou fugir para o celeiro, mas eu o alcancei antes que pudesse. A luta corpo a corpo foi intensa. Ele era grande, forte, mas sua arrogância o enfraquecia. Um soco bem colocado fez com que ele tropeçasse em uma caixa de feno, derrubando seu rifle. Aproveitei e finalizei a luta com um chute preciso que o deixou inconsciente, mas ainda vivo o suficiente para sentir o gosto da derrota. Recuperei os bens roubados, distribuí os rifles e provisões entre os fazendeiros da região, e deixei um recado claro: Redstone não seria mais território de tiranos. As pessoas começaram a surgir das sombras, observando em silêncio, absorvendo a mensagem sem precisar de palavras. No caminho de volta para a estrada principal, soube que Silas tentaria reagrupar seus homens, mas agora o nome Jackson Maddox carregava respeito e medo. A cidade sem lei começava a conhecer alguém capaz de enfrentar a injustiça de frente. Os dias seguintes trouxeram pequenos confrontos. Alguns homens de Silas tentaram recuperar os bens, mas cada tentativa terminava com a mesma mensagem: não se mexa com Maddox. Eu não buscava fama, mas a justiça precisava ser lembrada. Cada duelo, cada emboscada, cada perseguição fortalecia a lenda que se espalhava pelo oeste. Uma noite, ao acampar próximo a um riacho, ouvi tiros à distância. Um comboio de saqueadores atacava um vilarejo vizinho. Sem pensar, montei vento e corri para o combate. Chegando lá, o cenário era desolador, casas em chamas, civis tentando se esconder, e homens armados saqueando tudo. Disparei antes mesmo de parar, derrubando 2 deles, enquanto avançava com precisão. A luta durou horas, mas no final, todos os civis estavam a salvo, e os saqueadores haviam sido derrotados ou fugido. Ao retornar a Redstone, notei mudanças sutis. As pessoas começaram a andar com mais confiança, as crianças corriam sem medo, e a cidade parecia respirar um pouco mais leve. Silas ainda existia, mas seu poder havia sido quebrado, e ele sabia que qualquer movimento em falso seria sua ruína. Cada batalha, cada duelo, cada perseguição solidificava minha reputação. Eu não buscava fama, mas a justiça precisava ser lembrada. Vento e eu continuávamos nossa jornada pelo oeste, sempre atentos, sempre prontos. Havia sempre outra cidade, outro tirano, outra injustiça esperando. Enquanto cavalgávamos para o horizonte, senti o vento frio do deserto bater no rosto, misturado ao cheiro de pólvora e terra seca. Redstone ficava para trás, mas seu eco permanecia, lembrando que mesmo em uma cidade sem lei, a justiça podia existir. Cada disparo, cada soco, cada confronto servia como aviso: alguém precisava agir, e eu estava disposto a ser esse alguém. Os rumores de Jackson Maddox se espalharam rápido. Os fazendeiros contavam histórias de coragem e precisão, de alguém que enfrentava homens armados e saía vitorioso. Não era apenas a força, mas a estratégia, a rapidez e a coragem que o faziam respeitado. A cidade sem lei começava a mudar, mesmo que lentamente, mostrando que a justiça, mesmo tardia, sempre encontra seu caminho. Enquanto a noite caía, e as estrelas surgiam no céu do oeste, eu sabia que minha jornada continuaria. Cada cidade, cada vilarejo, cada rancheiro tirano, era um desafio esperando para ser enfrentado. Redstone era apenas o começo. Vento relinchou, e eu sorri, sentindo a adrenalina correr pelas veias. A estrada estava à frente, interminável e cheia de perigos, mas eu estava pronto. Jackson Maddox continuaria a lutar, e o oeste aprenderia que mesmo em um mundo sem lei, havia homens que se recusavam a se curvar à injustiça.